Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E na aula de hoje vamos falar sobre equivalência entre gramática livre de contexto e autômatos com pilha. Então, nós vamos ver aqui na aula que existe uma equivalência entre a classe de linguagens aceita pelos autômatos com pilha não determinísticos com a classe de linguagem gerada pelas gramáticas livre de contexto ou tipo 2. Na verdade, a gente vai ver que esses são os mecanismos, né? O mecanismo, no caso, dos autômatos com pilha não determinísticos são mecanismos reconhecedores, enquanto que as gramáticas livres de contexto são mecanismos geradores e ambos definem as linguagens livres de contexto ou linguagem tipo 2. E aqui nós vamos mostrar essa equivalência, mostrando que para qualquer gramática livre de contexto é possível definir um autômato com pilha não determinístico que reconhece exatamente a mesma linguagem gerada pela gramática, ou seja, nós vamos ver que a gente pode transformar, né, uma gramática livre de contexto em simplesmente um autômato com pilha. É lógico que se são equivalentes, o inverso é verdadeiro, ou seja, a gente pode pegar um autômato com pilha, tá, não determinístico, e transformar numa gramática livre de contexto. Contudo, essa transformação ela não é tão trivial como a que nós vamos ver aqui, uma gramática livre de contexto para um autômato com pilha. Ou seja, de um autômato com pilha para uma gramática com contexto, essa transformação não é tão trivial e eu deixo, então, aí como uma pesquisa ou como um exercício para vocês. Nós vamos ver aqui, porque basta ver essa transformação aqui para já entender que uma gramática livre de contexto é equivalente a um autômato com pilha, né? Que são mecanismos equivalentes aí. Ok? Então, o que diz o teorema? Seja de uma gramática livre de contexto, então é possível definir um autômato com pilha não determinístico com um critério de aceitação baseado em pilha vazia, de modo que a linguagem definida, né, pela gramática é igual à gramática ou à linguagem definida pelo autômato. Okay? Então, vamos ver aqui o algoritmo, né, de conversão de uma gramática livre de contexto em um autômato com pilha. Então, a entrada é uma gramática livre de contexto, né, que é uma quádrupla, né, quádrupla aqui, podem ver. E detalhe, tá? Essa gramática livre de contexto, ela tem que estar na forma normal de Grayback. Ou seja, o que é a forma normal? Vou mostrar para frente, né, no slide para frente, mas só lembrando, o que é a forma normal de Grayback? É quando, do lado direito das produções da gramática, tem que começar exatamente com um símbolo terminal, um símbolo do alfabeto, e depois vai ter somente variáveis, somente símbolos não terminais. Então, do lado direito começa com um terminal e depois vem uma sequência de 0 ou mais não terminais. Ok? Sendo que nesse algoritmo que nós vamos ver aqui, nessa versão 1, aqui a cadeia vazia não pertence à linguagem. Okay? Depois a gente vai ver como a gente pode incluir, né, a cadeia vazia aqui, caso essa cadeia vazia pertença à linguagem. A gente vai falar disso já já, mas esse algoritmo aqui não prevê essa situação, ok? Então, eu vou ter uma saída, então, que essa saída vai ser um autômato com pilha, né, com um critério de aceitação de pilha vazia, de maneira tal que a linguagem reconhecida pelo autômato é exatamente a linguagem gerada pela gramática, ok? Então, aqui um método, né, vai ter, veja que nesse método eu vou ter um único estado, ok? Então, vai ter um único estado, e aí o nosso alfabeto da pilha vai ser exatamente o conjunto dos não terminais, tá? da minha gramática. E então eu faço que a função aqui de transição que a gente vai ver, tá? Não vou ficar lendo aqui, a gente vai ver na prática como vai funcionar isso. Mas basicamente, de uma maneira geral, o que vai acontecer? Para cada produção, eu vou ver, né? Tem uma produção, A implica em alguma coisa. Esse A implica, ele vai ser o valor que está na pilha, e o que vier depois, o Azinho, vai ser o símbolo que está na pilha, que está na cadeia de entrada, e o estado que lembra que agora eu vou ter um único estado. Tá? Então, todas as produções
na minha gramática, vão ser representadas com um único estado. Mas vamos ver isso na prática, fica mais claro. Antes, aqui é uma maneira geral de como a gente pode enxergar esse algoritmo. Então, primeiro que ele vai produzir, como já antecipei, um único estado. Esse autômato ele vai simular a sequência de derivações à esquerda, né? É como se ele estivesse simulando ali as derivações mais à esquerda da gramática. Vamos considerar a leitura da pilha no sentido do topo para o fundo, tá? Do topo para o fundo. Então, em qualquer instante, a pilha ela contém símbolos não terminais que ainda não foram substituídos na correspondente forma sentencial. Lembra? Forma sentencial aqui, lembra da definição? São aquelas derivações intermediárias, né? Tem um processo de derivação de uma cadeia, aqueles passos intermediários do processo de derivação antes de gerar a sentença, nós chamamos esse passo de forma sentencial. Okay? Então aqui ó, nós temos que as cadeias formadas por símbolos terminais que compõem o prefixo das formas sentenciais obtidas a partir das derivações mais à esquerda, em vez de serem mantidas na pilha, correspondem sempre à sequência de símbolos que formam a porção já lida da fita de entrada. Vamos entender isso na prática, que vai ficar bem fácil de vocês enxergar. Então, aqui nós temos uma gramática livre de contexto, já na forma normal de Grayback, tá? Forma normal de Grayback aqui. Okay? E aqui nós vamos aplicar, então, o algoritmo. Observe aqui, ó. Então, aqui é o autômato com pilha. Veja que no esse autômato com pilha, ele só tem um estado. Certo? Tem só um estado aqui. Então, olha como fica direto a transformação, né, de uma gramática de contexto para um autômato com pilha. Então, eu tenho aqui o estado, né? Eu tenho uma produção aqui, então o que vai acontecer? Dado que eu estou essa produção vai ser transformada da seguinte maneira. Dado que eu estou no estado Q, então eu pego o símbolo aqui que começa, né, essa produção, que é no caso aqui o abre parênteses, então eu coloco aqui, e tiver um símbolo F, ou seja, que é o não terminal estiver na pilha, o que ele faz? Ele vai continuar em Q e vai escrever na pilha x. Então ele pega o não terminal e coloca na pilha lá. X. Tá? De modo que essa outra produção aqui, ó, F que implica em azinho aqui, o que vai acontecer com ela? Então, mesmo estado, dado que eu estou em Q e vem um azinho, e tiver um Fzão na pilha, então, o que ele faz? Ele continua em Q e não faz nada na pilha. Pessoal, não esqueçam disso. Isso aqui significa que ele não vai escrever nada na pilha. Tá? Então, o que vai acontecer com esse Fzão aqui? Ele vai desempilhar, porque toda vez que há uma leitura do elemento que está no topo da pilha, esse elemento ele é desempilhado. Ou seja, a execução da função POP, né? Desempilhamento. Okay? Não esqueçam disso. Então, nesse caso aqui, ó, F implica em A, eu vou desempilhar o F e vou continuar no estado Q, dado que se tiver um A na minha fita de entrada. E aí eu vou fazendo para as demais produções. Ó. Então, por exemplo, aqui, novamente, eu não vou fazer todas, mas vou fazer mais uma aqui que eu acho que já dá para entender como é que é esse processo. Então, essa produção aqui, T, ela vai implicar em abre parênteses, X. Isso vai ser transformado em quê? Em Q, dado que tem o símbolo abre parênteses na fita de entrada, né? E tiver um símbolo T na pilha, então ele vai substituir esse símbolo T na pilha por EX. Então é nessa ordem, né? O F, lembrando aqui, o elemento mais à esquerda é o elemento que está no topo, o elemento mais à direita é o elemento que está, vamos dizer assim, é o elemento que está no fundo, né? Essa é a palavra, mas é fundo. Tá? Como aqui é o mesmo símbolo, abre parênteses, então ele já coloca aqui também, ó. Ele vai continuar no estado Q, porém agora aqui ele vai empilhar XY, ou seja, primeiro empilha o Y, depois o X, depois o E. O elemento mais à esquerda é o elemento que está no topo, nunca esqueçam disso. Okay? E aí o resto é semelhante, tá, pessoal? Vai então fazer aqui para cada produção dessa, ele vai transformar nesse sentido. O não terminal, né? O não terminal aqui da produção, ele vira o símbolo que está no topo da pilha. O terminal aqui do lado direito da produção vira o símbolo que será lido na fita de entrada. E o restante, então, serão os elementos que serão empilhados. Né? Sempre da direita para a esquerda. Ou seja, primeiro é empilhado o elemento mais à direita e o elemento mais à esquerda, que é o
o último elemento a ser empilhado, ele na verdade é o topo. É aquele critério do last in, first out, né? O último a entrar é o primeiro a sair. Ok? Agora, uma observação importante aqui. Para a gente aplicar o algoritmo apresentado, a gramática livre de contexto deve estar na forma normal de Grayback, com produções obedecendo exclusivamente esse formato aqui que nós já falamos. Ou seja, tem que começar do lado direito por um terminal e depois desse terminal vem uma sequência de símbolos, de 0 ou mais símbolos não terminais. Então, portanto, para que o algoritmo apresentado se aplique também, olha lá, a linguagens livres de contexto que incluem a cadeia vazia, deve-se introduzir uma pequena modificação no algoritmo. Tá? Então, primeiro, eu vou introduzir um novo estado, a gente vai chamar esse estado de Q0, né, lá no nosso autômato, e nós vamos renomear o estado Q para Q1. E aí nós vamos adicionar duas novas transições aqui. Seriam essas duas transições aqui. Dado que eu estou em Q0 e não tem nenhum símbolo na cadeia de entrada, e tiver S no topo, né, a gente continua em Q0 e simplesmente não empilha nada. Ou seja, eu vou apagar aquele S, ou a gente vai Q1 e empilha S. Então, a gente vai incluir essas duas novas transições. Então, olha lá o que vai acontecer. Essa transição aqui, ó, dado que eu estou em Q0 e não lê nada, é uma transição vazia, né? Então, dado que eu estou em Q0 e vem o vazio, e tem um S no topo, o que ele faz? Ele simplesmente vai continuar em Q0, okay? Mas ele não vai escrever nada na pilha, ou seja, o S vai ser apagado. E isso permite reconhecer exatamente a cadeia vazia. Tá? Isso aqui. Agora, dado que eu estou em Q0, tem um símbolo no topo da pilha, né? Aliás, e tem a cadeia vazia, né? A transição vazia. E S no topo da pilha, ele vai para Q1, certo? E mantém o S lá no topo, ou seja, preserva o conteúdo da pilha, conduzindo o autômato ao estado convencional para o elemento de L, menos a transição, menos a produção vazia. Quer dizer, agora já reconheceu a transição o vazio. Se não vier, se for só o vazio, ele vai reconhecer. Tirando o vazio, ou seja, se a linguagem, a cadeia não for vazia, né, então ele já vai entrar na linguagem aqui sem essa cadeia vazia. É isso que ele quer dizer ali. Então, considere a gramática livre de contexto definida pelo seguinte conjunto de produções aqui. Então, eu tenho aqui S que implica em azinho, SBS ou AB. Né? E B implica em Bzinho aqui. Okay? Então, a linguagem definida, né, por essa gramática é aceita por um autômato que tenha. Olha lá. Então, é fácil, né? Esse S vira o nosso elemento da pilha. Então, o alfabeto da pilha é S e B. Tá? Então, dado que eu estou em Q e vem o azinho, e tem um S no topo da pilha, o que ele faz? Ele continua em Q e empilha o restante, né? SBS. Então, ele vai empilhar exatamente aqui. Ele vai apagar esse S aqui, né? Aí ele vai empilhar de novo o S, o B e o S. O S fica no topo, tá? E também a mesma situação. S, Azinho, B. Ele vai pegar essa produção aqui. Então, dado que está em Q e vem o A, e tem um S no topo, o que ele faz? Empilha apenas um B. Então, ele substitui o S, né, pelo B aqui. Outra situação. E, por fim, eu tenho essa outra produção aqui. Ó. Dado que eu estou em Q, no estado Q, e tem um B na fita de entrada, e tem um Bzão na pilha, né, o que ele faz? Ele continua em Q, mas não escreve nada na pilha. Certo? Lembrem disso. Um outro detalhe que talvez eu faltou reforçar no slide anterior é que esse reconhecimento do nosso autômato aqui, ele é o reconhecimento, ou aceitação por pilha vazia. Não esqueçam disso. Então, quando a pilha ficar vazia, ele reconhece. E outro detalhe, a gente assume sempre que a pilha começa com um símbolo, que é o símbolo, que é o Z0. Né? Ela sempre inicializa com o símbolo Z0 lá no topo. Okay? Então, o que a gente pode observar em relação a essa linguagem, né, definida tanto pelo autômato quanto pela gramática livre de contexto? É que a menor sentença seria aqui, no caso, a sentença AB. Né? Se eu pegar esse A aqui, depois esse B, eu posso substituir esse Bzinho, então eu vou ter a cadeia AB. E a segunda menor sentença dessa linguagem é a sentença Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, B.
seria a segunda menor sentença, porque se eu pegar esse aqui, ó, né, se eu começar por essa produção aqui, né, A, S, B, S, aí eu vou ter que gerar mais um A aqui, que eu vou substituir por AB, né, esse S aqui eu vou substituir por AB, aí vai escrever esse AB, esse Bzão eu vou substituir por um B, né, esse B eu vou substituir por outro B, né, e esse S posso substituir por outro ABzão, e aí eu vou substituir esse Bzão por B. Tá? Então fica aqui a cadeia. Eu não coloquei todos os passos, por isso tem esse asterisco aqui que vai, né, tem mais passos aí, mas dá para perceber então que no final desse processo de derivação eu vou ter a cadeia AA, BB, AB, e essa é a menor cadeia dessa linguagem, a segunda menor cadeia dessa linguagem. Tá? Então logo aqui a linguagem definida por essa gramática ou por esse autômato é essa linguagem aqui, AB, e essa outra cadeia aqui, e assim por diante. Ok? Agora um detalhe importante, considerando a linguagem L' agora, então é uma outra linguagem, e vai ser a linguagem anterior, né? A linguagem anterior, só que agora eu vou incluir a cadeia vazia. Tá? A gente pode observar que a mera inclusão dessa produção vazia aqui, essa produção vazia não vai produzir o efeito desejado. Por exemplo, L' incluiria a sentença AA, BB, que originalmente, né, porque se eu colocar essa produção vazia aqui, essa produção vazia aqui, né, para aceitar a cadeia vazia, essa produção originalmente não pertence à linguagem L. Portanto, a transição que implica em vazio, Szão, que e vazia, não produziria o efeito desejado, ou seja, ela não estaria correta ali, é porque ela vai gerar cadeias que não pertencem à linguagem. Então, o que se faz? Né? A gente acrescenta o estado adicional, tornando a função a função de transição do nosso autômato da seguinte maneira. Então, agora sim, eu vou acrescentar aqui, ó, um Q0 vazio S, igual como nós vimos, né, anteriormente. Eu vou acrescentar, dado que eu estou em Q0, tem a cadeia vazia, um S, ele tem duas produções possíveis, duas transições possíveis. Ele continua em Q0 e não escreve nada da pilha, ou ele vai para Q1, né, e segue a vida, né? Ou seja, ele vai para Q1, mantém S lá, e o restante é similar à linguagem anterior. Então, acrescentamos esse Q0 aqui e modificamos o Q, né? Passamos a chamar Q de Q1, tá certo? E aí sim, agora, eu vou ter o efeito desejado. Por quê? Se eu tiver a produção vazia, né? Se eu tiver o vazio, né? Cadeia vazia, então ele vai reconhecer a partir dessa situação aqui, ó. Dado que eu estou em Q0 e tem vazio lá na fita de entrada, e tem um S no topo, o que ele faz? Continua em Q0 e esvazia a pilha. Na verdade, ele não vai escrever nada da pilha. Né? Sempre falo isso para vocês. Quando ele faz essa leitura do topo aqui, ele apaga o elemento que está no topo. Quando ele vai aqui, então, ele não vai escrever nada no topo. Ele não escreve. Como ele não escreve e apagou, então a pilha fica vazia, logo a produção, logo a cadeia vazia ela é aceita. Agora, como isso aqui é uma transição vazia, ou seja, não necessariamente ele tem que ler o que está na fita de entrada, ele pode simplesmente se deslocar o cursor para a área de... na verdade, ele desloca para o próximo estado sem movimentar o cursor, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai para o próximo estado, mas o cursor continua ali naquela posição. Ele faz o movimento, mas o cursor não muda para a direita, ele não avança para a área direita. Né? E aí o que acontece? Ele vai para o estado Q1 e não mexe, ó, no conteúdo da pilha. E aí ele vai seguir adiante com o reconhecimento, porque agora eu tenho uma cadeia ali que deve ser aceita ou não, né? Mas eu tenho uma cadeia que é diferente da cadeia vazia. Então, o correspondente conjunto de produções da gramática de linha, que reconhece essa linguagem, né? Linha aqui, L', que é a linguagem anterior mais o vazio, é dada por isso aqui. Eu crio um novo não terminal, que eu vou chamar de Z, vou chamar de A, e aí eu tenho essa produção S ou vazio, que é exatamente essa produção aqui, representa essa função de transição do nosso autômato, são equivalentes, certo? Para poder introduzir o reconhecimento do vazio nessa linguagem anterior que nós vimos aqui, que é essa linguagem aqui. Ok? Então, essa foi a nossa aula de equivalência entre gramáticas, livre de contexto e autômatos com pilha. Espero que tenham gostado.
Um forte abraço e até a nossa próxima aula.